pastora Suzana. Meus amados irmãos, que honra, que alegria para nós aqui da Igreja Batista Sião, temos aqui conosco nesta noite pastor Elton e a sua esposa, pastora Suzana. Eles realizam um ministério numa igreja de Cristo, da Igreja de Cristo lá em Taubaté. E eles já estiveram aqui na nossa igreja, os irmãos certamente se lembram disso, e eles nos encantaram aqui, na verdade, tocaram, falaram do nosso coração, grande e poderosamente, e que bom poder tê-los de novo aqui, para o lançamento desse livro. Eu já estou ansioso para ler, na verdade, estou desejoso, que já comecei a ver uma coisa ali na porta, na entrada ali, que maravilha. Pastor Elton e a pastora Suzana são filhos de pastores. Pastor Elton é filho do pastor Elias, sabe, que já está na glória com o Senhor. E a sua mãe, Ana Luísa, graças a Deus, ainda está viva, servindo ao Senhor aqui entre nós. E a pastora Suzana é filha do nosso querido pastor Gilson Bufano, a nossa querida irmã Antônia Elizabeth, psicóloga, e que está conosco, são membros da nossa igreja aqui, na verdade. E nós gostaríamos que a igreja aqui presente orasse sempre pelo pastor Elton e pela pastora Suzana, pelo ministério que Deus entregou a eles. Eles trabalham com famílias desde sempre, porque seus pais são pastores, foram pastores, o pastor Luiz que já foi, e qual pastor que não trabalha com famílias? É possível ter um pastor que não se dedica. O pastor Gilson de Fã de uma maneira toda especial, quase 30 anos ele e a irmã Elizabeth têm se dedicado ao ministério Olhos, ao ministério com famílias. E o pastor Elton e a pastora Suzana têm trabalhado com eles também. E nós louvamos a Deus por esse momento, por esta obra. Sem mais delongas, vamos passar para eles a palavra para falar no nosso coração, falar o que Deus colocou no coração deles para esse momento singular, para esta obra. A todos que aqui vieram, já a nossa gratidão. Pastor Washington, muito obrigado por nos receber mais uma vez aqui, e é para a gente uma honra estar com vocês aqui. Quando a gente é convidado para voltar, significa que a gente fez um bom trabalho, né? Excelente trabalho, é verdade. Então eu quero agradecer o carinho dos irmãos. Quando o pastor Washington soube do lançamento do livro, Rosilane já mandaram um recadinho para a gente: vamos lançar o livro em Sião. E eu falei, vamos lançar o livro em Sião. E estamos aqui, chegou o dia. Então, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela honra. Honra é nossa. Na verdade, nós até teríamos ele aqui no domingo, mas o pastor Gilson e eu conversamos e nós sentimos que nós poderíamos compartilhar com outras igrejas da região a bênção de tê-los. Então, amanhã, pela manhã, ele estará falando na primeira igreja batista de Araruama, ele e a esposa, e à noite estarão falando na primeira igreja batista em Cabo Frio. E por isso que nós não os estamos tendo conosco no domingo, na verdade. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado mais uma vez. Queridos, é uma alegria, como eu já disse, estar aqui com vocês, uma honra estar de volta, Suzane e eu, e nós vamos começar a conversar com vocês sobre algumas coisas. Temos os slides para passar. A Su já quer falar alguma coisa nesse começo? Queria agradecer também, né, por estar aqui mais uma vez. Não é só uma alegria para vocês, mas para a gente também. Muito obrigada, pastor, todos que ajudaram, Rosilene, todo mundo que ajudou para que essa agenda se cumprisse, né, como o pastor falou. Então, para nós é uma alegria muito grande estar nesse final de semana aqui, com vocês aqui, né, porque eu soube que estiveram viajando, não é isso? Depois conta as novidades, viu? Temos muito o que conversar, né? Mas estar junto com vocês e com toda a igreja é um prazer muito grande. Vamos lá, então. Muito bem, gente.
vamos falar sobre esse tema hoje. Por que não vamos separar? É o nome do nosso livro e nós vamos compartilhar algumas coisas com vocês sobre nós, né? Nós somos casados desde 2007 e somos pais do Theo desde 2012. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando a gente esteve aqui, eu já disse que Sara vai chegar. A gente está orando para que Sara venha. Não está ali ainda não, mas a gente está orando para que Deus nos dê Sara, porque Deus já nos prometeu que nós a teríamos. E a nossa jornada com casais, ela começa em 2007. Vocês acreditam que com 2 meses de casados, um pastor doido resolveu convidar a gente para falar sobre casamento? 2 meses, no auge da minha experiência de 2 meses de casado, um pastor lá no Rio chama a gente para ministrar para os casais da igreja deles, e de lá para cá nós temos ministrado a casais, a famílias, e Deus tem nos dado o privilégio. Nós pastoreamos em Taubaté, mas nós moramos em Resende. Então todo final de semana nós vamos a Taubaté e retornamos, uma trajetória bem parecida com o pastor, com os pastores de vocês aqui também. E nós temos então ministrado a casais e feito muita coisa para casais desde então. Acho que vou precisar de uma ajuda aí. São 17 anos então de experiências falando para casais e famílias. Mais de 1.500 casais já passaram pelos nossos discipulados, pelos nossos treinamentos, por tudo que a gente faz por família. Deus tem nos dado graça de atingirmos a muitas pessoas. E mais de 90 mil visualizações nas redes sociais em geral, desde quando estávamos full time no Ministério Oikos, de tempo integral no Ministério Oikos, e até hoje Deus tem nos dado graça de alcançarmos muitas pessoas pela internet. Gente, é muito interessante o poder, né, das redes sociais. A gente estava um dia desse lá na nossa escola, a gente tem uma escola de inglês em Resende, e a gente estava lá na escola, e aí chegou uma pessoa querendo falar comigo. Uma Soraya quer falar com você, e eu fui lá atender a tal da Soraya. E eu cheguei e falei, oi, tudo bem? Achando que ela queria falar sobre o inglês. E ela falou, eu te sigo nas redes sociais e eu vim comprar um livro de vocês. Gente, eu me senti uma celebridade naquele dia. Falei, vamos tirar foto? Vamos postar? Porque não é todo dia que isso acontece com a gente. Então nós somos gratos a Deus por nos conceder essa honra de caminhar debaixo de tudo que Ele nos tem dado, como instrução, como palavra. E aí, eu quero compartilhar um pouco com vocês do livro e de como que ele, passa para mim por favor, e de como que ele foi, como que ele surgiu. Su, me ajuda a contar como é que foi aí o surgimento do livro e como é que a gente começou essa história. Num determinado final de semana, foi que ano aquilo? Você 2016. Lembra? 2016, nós estávamos passeando juntos, né, um final de semana de descanso, o Theo estava com os avós, e de repente, 2 casais, né, 2 esposas de amigos nossos, vieram compartilhar com a gente de que os seus maridos estavam tomando a decisão de se separar, né? Fizeram contato, olha, Suzane e Elton, estou ligando para dizer que fulano decidiu sair de casa e ele não quer mais continuar o casamento, já saiu ou está para sair de casa e nós estamos nos separando. E claro que nós fomos muito impactados com aquela notícia. E o Elton, então, né, já que eram os maridos que tinham tomado a decisão, o Elton falou, não, vou ligar para eles, vou conversar com eles e vou ouvir, vou tentar ajudar, né? E aí o Elton ligou para os 2, mas é claro que nenhum dos 2 atendeu, né? Ninguém queria conversar naquele momento, ninguém queria um conselho, a decisão já estava tomada, e a gente não conseguiu conversar com nenhum deles. E aí o Elton, muito frustrado, mas também muito preocupado, pensando em como ajudar, e ele pegou o celular e falou assim, Suzane, grava aqui um vídeo. Eu falei, mas como assim gravar um vídeo? Vamos ali para a praça da cidade, era uma cidade do interior, vamos ali para a cidade e no meio da praça vamos gravar um vídeo. Eu falei, mas como você quer gravar um vídeo? O que você vai fazer com esse vídeo? Não, eu vou mandar para os meus amigos, eu vou mandar para eles e eles vão ter que ver, eles vão ter que ouvir o que eu tenho para falar. E ali o Elton sentou e começou então a falar, ele colocou naquele vídeo 3 motivos pelos quais ele não se separaria, né? Que na verdade são 3 princípios básicos que qualquer casal
precisa se basear, né, a partir desses 3, é claro que são muitos outros, né, que constroem e consolidam um casamento, mas ali então naquele vídeo o Elton colocou 3 motivos pelos quais um casal não deve se separar. E aí ele mandou para os rapazes, né, mas além de mandar para os rapazes no particular lá no WhatsApp, ele colocou no YouTube. E para nossa surpresa, foram 16 mil visualizações no primeiro vídeo. Eu falei, gente, eu tô falando algo que o povo quer ouvir, né? Porque não é à toa. Gente, eu tinha 200 seguidores nas minhas redes sociais. Como é que eu ia alcançar 16 mil pessoas? É porque o pessoal foi se identificando com aquele conteúdo, foi compartilhando, e nós tivemos uma surpresa com aqueles vídeos. E aí na sexta-feira seguinte, eu falei para a Su, eu vou gravar mais um. E gravei mais um, e foram 9 mil visualizações. E assim nós fomos gravando 65 vídeos que foram um sucesso na época daqueles anos. E aí a gente postava no Facebook, no Instagram, e postava no YouTube, e quanto mais a gente postava, mais as pessoas pediam mais vídeos daquilo. Até que alguém começou a cobrar a gente do livro e dizer, vocês precisam lançar um livro com esse conteúdo que vocês estão gravando. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, para a gente começar a caminhar. Vocês acham que o divórcio está ficando cada vez mais comum? Sim ou não? Tá, não tá? Todo mundo, eu me lembro que antigamente a gente pensava o seguinte, fulano se divorciou, agora se divorciou, eu já sabia que isso podia acontecer. Não é mais ou menos assim que a gente começa a olhar para as histórias dos casamentos à nossa volta? Sim ou não, gente? É só lá em Resende que tem isso ou por aqui também a gente vê isso acontecendo? E não só casais vizinhos, né, mas casais dentro da igreja. Infelizmente nós temos visto, né, cada vez mais casais dentro da igreja que tomam a decisão. Então é um número cada vez maior e é muito interessante, né? No nosso livro tem alguns dados. O número de divórcios no Brasil cresceu 8,6% em 2022 na comparação com 2021. Brasileiros se divorciam cada vez mais e cada vez mais rápido. Divórcios aumentam e acontecem cada vez mais rápido, mostra o IBGE. Ou seja, casais novos, casais mais velhos, né? Porque também tem acontecido isso, casais com 40 anos de casamento. Vocês têm visto isso, gente? Ou só eu? Sou novinho, mas eu ouço e vejo cada coisa por aí. Casais com 35, 40 anos de casamento, quando a gente acha que tá tudo bem, né? Vai seguir. Não, de repente decidem se separar. Então tem sido uma decisão cada vez mais comum. Por quê? As pessoas se importam cada vez menos com o compromisso que elas fizeram um com o outro. As pessoas têm se importado mais consigo mesmos do que com o compromisso e a responsabilidade que fizeram com o outro. Uma das frases disso que a Suzane está falando é a maldita frase, eu também mereço. Não é verdade? As pessoas agora, por um egoísmo, estão dizendo, não, mas eu sou filho de Deus, eu mereço ser feliz. E eu me lembro de vários casais que já chegaram para fazer um aconselhamento com a gente e diziam, mas pastor, você acha que Deus quer que eu viva esse inferno de casamento? E eu digo, não. E aí ela acha que eu vou dizer o quê? Se separa? E eu digo, não, nós vamos trabalhar para melhorar o seu casamento. Por quê? O casamento é uma decisão diária. Sim ou não, gente? Sim. Aos casados aqui, é uma decisão ou não é uma decisão? Sim. Deixa eu contar uma história rápida para vocês. Quarta-feira retrasada, que você veio ao Rio trazer o Theo? Passada? Não, retrasada. Quarta-feira da semana passada, Suzane veio, a gente marcou o seguinte, pastor Gilson ia até a metade do caminho daqui para Resende, Suzane viria de Resende até a metade do caminho para a gente deixar o Theo, e aí ele traria o Theo para passar aqui a semana de férias dele. Quando Suzane chegou a Seropédica, quer dizer, na verdade antes da Serra, em Piraí, Suzane estava mais ou menos 1 hora dentro do carro viajando. Um caminhão tombou na Serra das Araras e aí foi o caos. Ficou 3 horas? 3 horas. 3 horas parada no mesmo ponto.
Gilson saiu daqui, foi até Seropédica, ou seja, passou da metade do caminho muito para encontrar com Suzane no pé da Serra das Araras. Se encontraram, almoçaram, Suzane saiu de casa 8 horas da manhã, 2h30 da tarde ela estava almoçando em Seropédica. Gente, é 1h30, no máximo essa viagem. Mas ela saiu às 8, chegou lá 2h30 da tarde. 2h30 da tarde eu mandei um recado para ela, eu tinha ficado em Resende, falei, amor, tá tudo bem por aí? Tá tudo bem, tô saindo daqui agora. 3h30 eu mandei um recadinho, tá tudo bem? Ela não recebeu. 4h30 eu mandei um recado, tá tudo bem? Ela não recebeu. Gente, até 4h30 eu estava bem. 5 horas da tarde, não recebia, o telefone não chamava. Não sei se você já passou por essa experiência, mas eu entrei no Google para ver a última localização, não tinha. Gente, eu fiz de tudo, aí começou a me dar aquele desespero, até que eu tive a brilhante ideia de ligar para a Polícia Rodoviária Federal. E eu liguei para a Federal e eu falei, meu amigo, e ele falava, pois não, seu Edson. E eu falava, minha mulher está no trânsito, eu não sei o que aconteceu, quero saber se aconteceu algum acidente com ela. E ele falou, peraí, me dá a placa do carro, fique tranquilo, vai ficar tudo bem. Nisso, Suzane me manda uma mensagem. Quando a mensagem dela chegou, eu desliguei da Polícia Federal, liguei de vídeo para ela, falei, pelo amor de Deus, atende esse telefone. E ela atendeu, ela falou, amor, eu parei agora na subida da serra. E me deu um desespero de ter perdido a Suzane naquele dia. Nós estamos casados há 17 anos. Eu comecei a chorar porque eu imaginei a minha vida sem ela. E ela foi e falou desse jeito para mim, você me ama. Eu falei, caramba, eu estou há 17 anos casado com você, tentando mostrar o meu amor agora que você descobriu que eu te amo. Ela, mas você está chorando por minha causa. Que lindo. Queridos, de lá para cá, eu estou contando essa história toda para dizer o seguinte, de lá para cá eu estou proibido de me irritar com ela. Porque quando eu começo a me irritar, ela, olha que você se viu sem mim. Eu estou dizendo o seguinte, casamento é ou não é uma decisão? É todo dia. Porque tem coisa que irrita, gente? Tem ou não tem? É só lá em casa que tem, não? Irrita, não irrita? É a toalha molhada em cima da cama, não é? Enfim, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Mas o fato é que é uma decisão e a gente precisa entender. Agora, quando um casal vem conversar comigo, passa o próximo para mim, por favor. O tema que a gente vai falar especificamente hoje é até que a morte os separe. Fala comigo assim, até que a morte... Aí você vai trocar o os separe por nos separe, fechou? Então vamos lá, até que a morte nos separe. Vamos para o próximo. Olha o que diz 1 Coríntios 7. Todas as vezes que um casal vem conversar comigo e fala, pastor, eu estou com um problema no casamento. Aí eu vou lá em 1 Coríntios e eu mostro esse texto de Paulo que diz o seguinte, por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Agora nós vamos ler o último versículo, todo mundo junto. 1, 2, 3 e... Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. E aí a pessoa vira para mim e fala assim, eu não li. Falei, azar o seu. Estava lá. Quando alguém fala para mim, eu estou com um problema no casamento, eu digo, pois é bíblico. Paulo já dizia isso. Paulo estava dizendo o quê? Está solteiro, não arruma sarna para se coçar. Agora, você está casado? Fica casado. Aguenta. Não tem jeito? Claro que não, não é assim. O que a gente quer dizer para vocês é que, sim, nós temos problema. Gente, tem problema primeiro porque é um homem e uma mulher. Sim ou não? Nós homens somos o quê? Delicado? Nós somos o ogro. Já viu o desenho do Shrek? Somos nós. Nós somos assim. Nós somos grossos. Mulherada, presta atenção numa coisa que a gente sempre fala. Homens não querem dizer. Homens dizem. Então presta atenção que eu vou te dar um exemplo.
Se o seu marido virar para você e falar assim, você pode cortar o seu cabelo? Homem, o que você quer que sua mulher faça? Você está pedindo para ela emagrecer? Não. Você está pedindo para ela mudar roupa? Não. Você só está pedindo para ela cortar o... Mas sabe o que a mulher entende, homem? Eu tô gorda, eu tô feia. Ele viu outra mulher com um cabelo mais bonito que o meu. Não é nada disso, ele só quer que você corte o cabelo. Por outro lado, homens, mulheres não dizem. Mulheres querem dizer. E eu vou te dar um exemplo claro. Você está vendo TV, ou seu celular, ou você está fazendo qualquer coisa que você gosta. A sua mulher vira para você e fala assim, meu amor, você viu aquela minha calça azul? E você diz, tá lá, porque você quer se livrar dela para fazer o que você está fazendo, sim ou não? Você fala assim, tá lá. Meia hora depois, ela volta e ela diz, achei, tá? E você nem me ajudou quando eu te pedi. A pergunta que não quer calar, que horas que ela pediu? Na hora que ela disse, homem, ou marido, ou amor, ou benzinho, você viu a minha calça azul? Porque homens, quando ela disse, você viu a minha calça azul, ela não perguntou, você viu a minha calça azul. O que ela disse, mulher? Me ajuda. Sai do seu lugar e me ajuda a procurar a minha calça azul? Foi isso que ela quis dizer. Só que se a gente entender que homens não querem dizer, mas dizem, e mulher não diz, mas quer dizer, já evita um monte de problema no casamento. Então, homem, presta atenção que eu vou te dar a dica. Sua mulher falou alguma coisa com você, você diz o seguinte, olha a pergunta, você só está compartilhando ou você quer ajuda? Você resolve um problema. Aí você dá um pause lá no que você está vendo. Agora, se for jogo, não tem como dar pausa. Mulher, quarta-feira à noite não pede nada, não. Deixa para o outro dia. Sabe assim? No dia que tiver o jogo do seu marido, no sábado, deixa ele ver. Mas, homem, também não vai ver jogo todo dia, né? Pelo amor de Deus. Porque tem uns homens que vê jogo todo dia, não tem? Aí também não. Mas vamos lá. Quando a gente fala sobre esse versículo, a Bíblia já nos orienta que nós teríamos problemas. E quando a gente entende essas diferenças, ajuda e ajuda muito. Quer falar alguma coisa sobre esse ponto? Não? Vamos para o próximo, por favor. Então vamos lá. Diga assim comigo. Pensou em algo bom? Pensou em algo bom. Agora, vamos de novo? Fala comigo assim. Pensou em algo bom? Pensou em algo bom. Diga. Por que eu vou te dar essa dica? Porque geralmente quando a gente namora, a gente elogia mais do que depois que casou. Já parou para prestar atenção nisso? Tem umas mulher falando aí, fala Jeová, fala Deus, né? Revela o teu coração do teu servo, Senhor. Porque geralmente quando a gente namora, a gente quer encantar a outra pessoa. E depois que a gente se casa, geralmente a gente foca nos defeitos. Essa roupa não está legal? Esse jeito que você faz não é bom? Por que você está falando assim comigo? E é só lá em Resende que acontece assim? Não? Por aqui também você vê alguma coisa assim? Su, me ajuda. O que a gente pode fazer para ajudar nesse caso? Não, é muito interessante porque a gente repara muito em casais em restaurante. Aquele casal que leva 1h30 para poder comer, fica de mão dada, conversando, olhando olho no olho, geralmente são os casais de namorados. Mas quando é casado, faz o quê? Faz o pedido rapidão, come rápido para poder ir para casa, descansar ou fazer outras coisas. Geralmente fica no restaurante 20, 30 minutos. É só o tempo do pedido chegar, comer e ir embora. Qual é o grande problema? Os casais passam a focar, como o Elton falou, nos defeitos, e os casais passam a conversar muito sobre os problemas. Né? Porque são muitos problemas para serem resolvidos. É problema financeiro, é ou não é, gente? É problema de rotina.
Quando vem os filhos, né? São diferentes fases que as crianças passam e todas as fases demandam muito dos pais. Preocupações, problemas, escola, saúde. E os casais então passam a focar muito nos problemas. Então, qual é a primeira dica? Pensou em algo positivo, algo que seja bom para o outro, que seja bom para o relacionamento, fale sobre isso. Porque senão a gente tende a falar aquilo que é negativo, tende a falar aquilo que é desagradável, porque é o que a demanda exige, e deixa de falar sobre as coisas boas do relacionamento. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que as nossas palavras têm muito poder, né? Deus nos deu autoridade, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, para que tudo que a gente fale seja ligado aqui na terra como é ligado no céu. Tudo que é ligado no céu é ligado na terra. Então, quando nós vamos estudando a palavra de Deus, vamos entendendo a Bíblia, nós temos muita responsabilidade naquilo que nós falamos. Se o casal, né, o homem ou a mulher, fala assim: nossa, mas esse casamento é uma porcaria, esse meu filho é um mal criado, mas a gente não tem dinheiro para nada. Se você fala que você não tem dinheiro para nada, você vai ter dinheiro para alguma coisa? Você não vai ter dinheiro para nada. Se quando você recebe seu salário, cai lá o dinheirinho, no início do mês, no meio do mês, quem é autônomo... Dinheirinho é dinheirão, né? Também dinheiro, vai que dinheirão, vamos profetizar um dinheirão dinheiro, na vida da galera. É dinheiro. Cai o seu dinheiro, você reclama: nossa, mas já acabou tudo, o cheque especial já consumiu tudo e esse dinheiro não vai dar para nada. Como é que você vai passar o restante do mês? Então nós temos que ter consciência daquilo que nós temos falado na nossa casa, em meio ao nosso relacionamento, e trocar. Percebam, reparem a partir de hoje quais são as palavras que você tem liberado dentro da sua casa. São palavras de maldição, são palavras de reclamação. O que você tem falado sobre o seu marido? Nossa, meu marido é um preguiçoso, o meu marido não me ajuda em nada, o meu marido não cuida das crianças, o meu marido não ganha bem. O que você tem falado sobre o seu marido? Homens, o que vocês têm falado sobre as suas esposas? Percebam sobre isso e comecem a trocar. Meu marido é uma bênção. Amém, gente? E se não é ainda, filho, começa a profetizar. Começa a falar que é. O salário caiu? Agradeça. Senhor, muito obrigada, porque isso aqui vai dar para o mês inteiro. Obrigada porque através disso aqui a gente vai pagar o aluguel, a gente vai fazer as compras. Comece a falar coisas positivas sobre o seu casamento, sobre a sua casa e o seu relacionamento. Uma das coisas que a gente percebe quando Jesus pega na multiplicação dos pães, já imaginou, gente? Jesus pega 5 pães e 2 peixes, uma multidão na frente dele. Você já imaginou se Jesus é nós? Não vai dar para nada. Mas Jesus, ele não fala não vai dar para nada. A Bíblia diz que ele pega aqueles 5 pães, ele os levanta e ele abençoa. É muito interessante a gente parar para pensar nisso. Ele agradece ao Senhor e ele abençoa. E quando ele divide, aí sim a gente vê a multiplicação acontecendo. E muitas vezes nós não vivemos o céu na terra, na nossa casa, porque nós estamos falando palavras de derrota, palavras horríveis, palavras de condenação, ao invés de palavras de bênção. Eu quero que você entenda bem isso. Quando Deus cria o mundo, Ele cria o mundo através do comando de voz, sim ou não? Ele diz: haja luz. E quem é essa luz? Não é o sol, é Jesus. E quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós temos esse poder de comando de voz. E muitas famílias estão sofrendo porque os filhos estão ouvindo: você é burro, você não presta para nada, você não vai dar nada na vida. Você, talvez aqui, eu não vou pedir para você levantar sua mão, mas talvez aqui alguém tenha ouvido palavras como essa dos seus pais. E você não pode replicar isso, nem para o seu cônjuge, nem para os seus filhos. Então pensou em algo bom, olhou a sua esposa, viu que ela está bonita, não deixa para amanhã, já fala agora.
Nossa, você está bonita. Mulherada, é bom ou ruim receber um elogio sincero do marido? Principalmente quando é bom, né? O problema é que às vezes a sinceridade vai pro mal. Nossa, essa roupa aí, hein? Não, marido, comece a usar a sua boca para falar coisas boas. Por outro lado, marido, você está numa empreitada nova. A sua mulher vira para você, marido, diz o seguinte: ih, já vi tudo, vai dar errado. Você é incentivado ou desestimulado, marido? Fala comigo. Rebenta com você, não arrebenta? Agora, se a sua esposa vira para você e diz assim: amor, vamos que eu tô contigo, dá um gás ou não dá? A gente faz até o que não era para fazer, não é verdade? A gente acorda mais cedo, a gente dorme mais tarde, a gente trabalha mais. Por quê? Porque há poder na palavra que a gente libera sobre o nosso cônjuge. Vocês estão entendendo o que a gente está falando, sim ou não? E não tem como falar sobre esse ponto, né? Pensou em algo bom? Diga. Sem lembrar das 5 linguagens do amor. Quem aqui já ouviu falar das 5 linguagens do amor? Quem já ouviu? Pouca gente. Quem nunca ouviu falar das 5 linguagens? Levanta a mão. Deixa eu ver. Pode levantar, gente. E quem não está nem aí porque a gente está falando? Porque tem gente que viu, tem gente que nunca ouviu e tem gente que não votou em nada. Agora fiquei preocupado. Vocês estão comigo ou não? Estou aqui só porque o pastor mandou. Não sei nem o que você está falando. Vamos lá, a gente está no capítulo 4 e 5. 4 e 5, né? Nós fizemos 2 vídeos do Porquê Não Vou Me Separar. O Elton falou, né, gente, que é uma série do YouTube, virou uma série, né? São 65 vídeos, e dos 65 vídeos a gente transformou, então, no livro. E nos vídeos 4 e 5 a gente falou justamente sobre as 5 linguagens do amor. Tem um livro, não vai dar pra gente falar sobre as 5 linguagens agora, mas tem um livro, né, em que nós baseamos, né, nós falamos sobre esses pontos, mas não fomos nós que inventamos. Tem um livro de Gary Chapman que fala sobre as 5 linguagens do amor. A gente fala que é a Bíblia do casamento. Eu já ouvi, mas eu gostaria de ouvir de novo, na verdade. Por isso que eu fiquei assim, só estou falando de ouvir. Entendi. Obrigado pela justificativa, pastor. Agora eu entendi. Eu quero ouvir de novo. Entendi, tá certo. Muito bom. O que eu vou fazer com minhas mãos agora? Tá certo. Muito tá bom. certo. Deixa eu falar rapidinho só as 5 linguagens Pra e a lembrar, sua. né? Tem Isso. gente que ouviu, mas não lembra. As 5 linguagens são palavras de afirmação, atos de serviço, presentes, tempo de qualidade e toque físico. O autor ele diz o seguinte, vou tentar exemplificar para você. Como imagina que eu não falasse português e Suzane não falasse inglês e nós começássemos a nos relacionar. E eu dissesse para ela todos os dias, I love you, I love you, I love you. E ela tá assim, eu não sei o que você está falando, eu não falo a sua língua. E ela falasse para mim, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas eu também não entendo português, então ela não conseguiria falar na minha linguagem, porque ela não fala a minha língua. Ou seja, se eu ficar o dia inteiro falando I love you para ela e ela não entende, ela vai se sentir amada? Não. Da mesma forma, se ela falar eu te amo, eu te amo, eu te amo, e eu não entendo português, eu vou me sentir amado? Também não. Então qual que é a dinâmica do livro? É eu aprender a falar na linguagem dela. Então eu vou precisar, como um bom americano, falar eu te amo. E aí ela vai começar a entender. E ela vai começar a aprender a falar o quê? I love you. E eu vou começar a entender. Então imagina que lá em casa eu sou palavras de afirmação, mas Suzane não é. Qual é a minha tendência? Porque quem é palavras de afirmação precisa de elogio. E eu sou um cara motivado por elogios. Geralmente os homens são, né? Geralmente é uma linguagem muito comum dos homens, viu, mulheres? Então fica atenta aí. Fica a dica aí pra mulherada. Então eu chego em casa, gente, e eu lavo a louça. E aí quando eu lavo a louça... Nossa, amor, você lavou toda a louça! Que lindo! Muito obrigada! Não foi nada, não foi nada. O que seria da minha vida sem você? Tem que lavar, enxugar e guardar. É isso! Melhor ainda. 10 estrelas. Ou seja, o que adianta eu lavar a louça e a Suzane não me elogiar? Eu vou me sentir amado, gente? Não. Só que qual é a minha tendência? É elogiar ela o tempo todo.
Só que a linguagem dela não é palavra de afirmação. Eu me lembro que teve uma vez eu estava pregando lá em Resende, a nossa igreja lotada, e eu falei, essa é a mulher mais linda do meu mundo, porque a Suzane, e aí todas as mulheres assim, né? Nossa, queria que meu marido fizesse isso. Suzane vira para mim no final do culto e fala assim, você nunca mais me elogia na frente de todo mundo. Porque a linguagem dela não é palavra de afirmação. Então a Suzane é tempo de qualidade. E o que é tempo de qualidade? Eu e ela, sem celular, sem tel, sem TV, sem nada. Eu e ela. Faz sentido isso? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar de elogiar e começar a falar a linguagem dela. Por isso que a Suzane estava falando, pensou em algo bom, diga, e agora complementa aí a sua ideia. Que justamente entra nas palavras de afirmação, né? Geralmente é uma linguagem muito comum dos homens. Claro que as mulheres gostam de elogio, né? A gente precisa ser valorizada, mas geralmente é uma linguagem muito comum dos homens. Então nós precisamos, mulheres, ficar atentas. Agora, caso você, marido, perceba que a sua mulher é palavra de afirmação, então, por favor, elogie também. E muito cuidado, porque para quem é palavra de afirmação, uma palavra negativa gera muito impacto. Então é muito ruim. Ficar sem elogiar, não falar nada, gente, é a mesma coisa que, viu mulheres, se o seu marido é linguagem de afirmação, não perca a oportunidade, elogie, mesmo quando você achar que está demais, continue elogiando, porque para eles é muito importante. E se você, mulher, é palavra de afirmação, ajude seu marido também, né? Fala com ele, minha linguagem é essa, me elogia mais e tal. Então, o marido estendeu uma roupa no varal. Faz festa, minha filha. Eu sei que na nossa concepção, vamos falar a verdade? Não fez mais nada daquilo que deveria fazer, né? Por que a gente não trabalha? A gente trabalha, a gente cuida dos filhos, a gente faz comida. Então, horas e bolas, o mínimo que você pode fazer é lavar a louça, não é assim? O mínimo que você pode fazer é estender uma roupa no varal, não é verdade? Mas nós precisamos elogiar. Como ela falou, eu não sou palavra de afirmação, gente. Eu preciso me esforçar, precisa sair de mim, assim, sabe? O elogio. Mas eu já entendi que para ele se sentir amado, eu preciso valorizar e eu preciso elogiar. Então, caso você não conheça as 5 linguagens do amor, corre atrás do livro. Hoje a gente não está com o livro aqui, né? Mas os capítulos 4 e 5 a gente faz um bom resumo para você começar a entender. Um vídeo só não foi suficiente. Não foi suficiente. Tivemos que fazer 2 vídeos falando sobre isso. Mas então, procura lá no vídeo, vocês podem procurar no YouTube o nosso vídeo, tá? E podem ler também através do livro. Então, procurem saber sobre as 5 linguagens do amor. E aí, dentro das linguagens do amor, tem a palavra de afirmação que está dentro desse ponto. Fica a dica. Então diga assim comigo, pensei em algo bom, eu vou dizer. Fechado? Assumimos um compromisso essa noite? Então a partir de agora, você vai começar a dizer aquilo que é bom sobre o seu cônjuge. Vamos para o próximo. Pensou em algo especial? Faça. Porque de boas intenções... E quantas vezes você pensa em algo muito especial para fazer para o seu cônjuge, mas não faz. Ainda tem a catimonha de chegar em casa e falar, pensei em fazer. A sua mulher ou o seu marido vai virar você e falar, mas não fez por quê, miserável? Por que não fez? Porque às vezes a gente pensa em algo bom, mas a gente não executa. Então, se você pensar em algo especial, vai lá e faz. Tenha atitude. Né? Porque esse é o problema, a gente fica só no pensamento. Eu gostaria que meu casamento fosse melhor, gostaria que meu marido fosse diferente, gostaria que a minha esposa fosse diferente, e a gente fica só no pensamento, mas a gente tem que ter atitude. Então, pensou em algo especial para o relacionamento, para a família como um todo, porque aqui a gente consegue aplicar para a família toda, mas pensou em algo especial para o casamento? Faça. Há quanto tempo vocês não têm um tempo juntos? Como esse, de poder sair daqui, por exemplo, depois de uma palavra boa dessa, e comer alguma coisa juntos, passear, ficar um pouquinho mais de tempo juntos antes de ir para casa, antes de encontrar o restante da família. Então, preparem momentos especiais para vocês.
Pensou num presentinho? Esse ponto também tem muito a ver com uma outra linguagem do amor, que são os presentes. Pensou em algo especial? Pensou em agradar o seu marido ou a sua esposa? Compre um negocinho. E quando a gente fala presentes, não precisa ser um carro, gente. Você precisa dar um carro a cada mês. Se puder. Se puder, a gente não reclama. Vamos, trocando. Mas não precisa ser um carro, não precisa ser uma roupa cara. Às vezes é um chocolatinho. Não é? Como é bom receber do marido ou da esposa aquele chocolatinho que você tanto gosta. O Elton sabe que eu gosto do Talento. Pode ser? Lembrou aí de algum, irmão? Lembrou? Trouxe pra mim ontem. Glória a Deus. Aí, ó. Aí. Ó, esse casal aqui lava, seca, guarda. Traz chocolate. Esse casal sensacional, aqui, sensacional. Incrível. Exatamente. E no Talento tem vários tamanhos, né? Não precisa ser nenhum maior, aquele quadradinho pequenininho. Gente, deixa eu contar a história do presente, porque foi a minha... Eu sempre soube que Suzane era presente. E aí em 2006 a gente era noivo, e aí eu fui aos Estados Unidos a trabalho. E eu fui lá numa lojinha daquelas e comprei um como é o nome do negócio? Um cordãozinho com uma cruzinha. Um pingentezinho de strass, que fala? Aqueles brilhinhos lá. Aí eu trouxe um para minha mãe, para minha irmã, para todo mundo da família, para minha sogra. Custou $2 cada um. Se bem que agora $2 tá caro pra caramba, né? Mas na época era tipo $1,60. $2 custou cada pingentinho daquele. Mas pra Suzane, eu trouxe um MP, sei lá das quantas, que custou $200. E eu cheguei no Brasil, né? Todo mundo recebendo aquele crucifixozinho, e Suzane recebeu uma caixa desse tamanho. E eu todo orgulhoso dei o presente pra ela. Ela pegou aquele MP e ficou olhando para as cruzinhas. Com uma semana ela já tinha perdido o fone do negócio que ela ganhou. Você vê o nível de importância que ela deu. E aquilo me ensinou uma lição. Quando o seu cônjuge é presentes, não é você que define qual é o presente. Você tem que entender qual é o presente que o seu cônjuge quer. E como a Suzane falou, às vezes a gente quer comprar o mais caro, mas às vezes a pessoa nem quer o mais caro. Então, a comunicação precisa ser muito boa para você saber qual é. A Suzane gosta de um talento específico, é o meio amargo com amêndoas. Não adianta eu levar o chocolate ao leite, porque não vai agradar ela. Tá fazendo sentido o que eu estou falando? Então eu preciso entender o que ela gosta para que eu leve o que ela gosta. Eu já prefiro um Kit Kat. Então quando a Suzane vai no mercado, malandramente, o que ela já pensa? Vou levar um Kit Kat para o meu marido. Faz sentido isso? E com isso, pensou em algo especial? Faça. Não precisa ser um final de semana num resort. Pode ser. Não estou falando que não é para ser. Agora, você pode fazer coisas menores ao longo do ano. E pelo menos 1 ou 2 vezes no ano, você programa algo maior. O grande problema, a gente volta no começo aqui que a gente estava falando. Quando a gente é namorado, a gente pensa em tantas mais coisas para agradar o cônjuge. E depois que casa, a gente entra numa rotina doida, que às vezes a gente se esquece de coisas legais que a gente podia fazer. Sim ou não, gente? E quantas vezes a gente faz para outras pessoas, né? A gente faz para os filhos. Vai falando aí, Deus. A gente se desdobra, paga às vezes o que não pode para um filho, mas não faz para o marido, para a mulher. Né? Quantas vezes a gente faz para o chefe para agradar o chefe, quantas vezes a gente faz para uma amiga ou para um colega, paga churrasco para os amigos todos, mas não reforma a cozinha da mulher. Não tem uns negócios desses? Então, quantas vezes a gente muitas vezes faz para a igreja? Uma das coisas que eu tenho percebido, pastores, isso é bem triste. Muitas pessoas arrumam programas dentro da igreja, se envolvem em ministérios, em ensaio e faz tudo na igreja, mas porque não consegue viver dentro de casa. Arrumam eventos no trabalho, eventos na igreja, rato de igreja, não tem essa expressão? É rato de igreja. No trabalho, trabalha, mas na verdade estão fugindo de casa. Então, quanto tempo a gente dedica para a igreja, quanto tempo a gente dedica no trabalho, faz hora extra,
faz curso, inventa curso, mas quando é para um evento de casais, não quer vir. Quando é para fazer para o marido ou para a esposa, não faz, reclama, não faz, porque vai ser muito caro, o retiro de casais vai ser muito caro, não dá não. Mas quantas vezes, com quantas coisas a gente gasta e não investe no casamento? Então, por isso que é muito importante, pensou em algo especial para o seu relacionamento, para o bem do seu relacionamento, faça. Custe um pouco mais, custe um pouco menos, demande tempo, não importa, mas faça para o bem do seu relacionamento. Amém, igreja? Amém. Em hipótese alguma, a gente está falando para você parar de fazer as coisas na igreja. Você entendeu o conceito, né? É que tem gente que arruma desculpa para não estar em casa. Tem uma frase que eu repito sempre, gente. É frase de para-choque de caminhão, mas ela é muito real. Marido de mulher feia tem raiva de feriado. Porque o feriado vai ter que ficar em casa. O que eu quero dizer com isso? O feio não está na estética. É porque marido de mulher chata também não quer ficar em casa. Agora, mulher de marido chato também odeia feriado, porque o cidadão vai ter que passar o dia inteiro em casa. Ou seja, quando a gente pensa em algo bom e a gente faz, o seu cônjuge vai ter prazer de voltar para casa. Tá fazendo sentido, sim ou não? Sim. Terceiro ponto. Vamos pro próximo. Pensou em algo diferente, seja a diferença. Porque muitas vezes dizem que a mulher se casa com o marido dizendo assim: quando casar eu mudo. Alguém já ouviu falar disso ou não? Não que você tenha falado, mas você já ouviu alguém falar isso? A mulher fala assim: quando eu casar deixa comigo que eu mudo. A mulher casa na expectativa de mudar o marido, e o marido casa com a expectativa de que a mulher nunca mude. O grande problema é que, mulher, você não vai conseguir mudar o seu marido. E marido, sua esposa vai mudar. Claro que vai mudar. Agora, o problema é que diante disso, muitos casais ficam reclamando. Ah, porque Suzane não é mais a mesma pessoa de quando eu casei. Mas é óbvio que não. Eu casei com Suzane, ela tinha 20 anos. Agora ela está com um pouquinho mais, ela está com 23, depois de 17 anos de casado. E o que eu quero dizer para você é que é óbvio que ela mudou, é óbvio que ela não é mais a mesma pessoa na qual eu me casei. Eu me lembro que a minha sogra, muito sábia, virou para mim e falou assim: Elton, vem aqui, eu preciso ter uma conversa com você. E ela virou para mim e falou assim: cuidado, que é uma boneca de porcelana, e se você apertar demais, ela quebra. E quantas vezes na minha ogrice, na minha churequizice, apertei demais e vi a minha boneca se rachando, e eu tinha que ir lá, me lembrar das palavras sábias da minha sogra e falar: me perdoa, meu amor, fui demais, falei demais, fui bruto demais. Hoje eu perguntei para ela assim: amor, a gente vai para mais uma palestra de casais, como é que você continua me amando? Ela falou: não tem jeito, né? Já escrevemos um livro, como é que vai fazer agora? Autor do livro, Por que não vou me separar, se separou. Não dá, agora não tem mais como. Quer falar alguma coisa sobre a diferença? Não, é isso que é importante, né? Não esperar que o outro amadureça somente. Não esperar que o outro acerte sempre. Né? Como nós estamos desde o começo falando, no casamento tem diferenças, só que a gente não pode ficar só esperando que a outra parte faça certo, ou que a outra parte faça tudo. Nós precisamos, cada um de nós precisa assumir a sua responsabilidade, o seu papel e ser a diferença no relacionamento. Né? Então, quantas vezes a gente vê casais que ficam invejando o relacionamento do outro, né? Que tem aquela história que a grama do vizinho é mais verde? Tem um capítulo que a gente fala sobre isso. Tem um capítulo, é logo no começo. É o segundo. É logo no começo. A grama do vizinho é mais verde. Então, o que eu preciso fazer para que a minha grama também seja verde? Ah, vou ficar esperando ele regar? Não. Vou ficar esperando ele mudar as mudinhas? Não.
Eu preciso assumir essa responsabilidade. Eu preciso regar, eu preciso cuidar, eu preciso ouvir. Tá tudo bem? Precisa de ajuda? Elogiar. Então, ao invés de ficar esperando que o outro faça, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, o nosso papel. Quantas mulheres, na sociedade, os papéis estão muito invertidos. As mulheres precisam assumir a conta de casa e tantas coisas, e os homens precisam assumir responsabilidades que são das mulheres, manter a casa organizada, fazer isso, fazer aquilo. Nós precisamos reassumir os nossos papéis. E cada um fazendo o seu vai dar certo, gente. Cada um fazendo o seu vai dar certo. Então, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, deixar de ficar esperando que o outro me faça feliz. Não, eu não estou mais feliz, porque ele não está me fazendo feliz. Nós temos que diminuir as nossas expectativas. Não é responsabilidade dele me fazer feliz, mas quando eu o faço feliz, naturalmente ele também vai me fazer feliz. Quando eu decido amá-lo, naturalmente ele passa a me amar. Quando eu decido ser submissa, naturalmente ele passa a cuidar mais de mim. Então, quando nós tomamos a decisão de fazer o outro feliz, naturalmente o outro, nós vamos nos completar, né? Porque ao invés de a gente se afastar e disputar, quando eu decido amá-lo e fazê-lo feliz, a gente passa a se completar e naturalmente um vai fazendo isso pelo outro. Uma das coisas que a gente aprendeu logo no começo do casamento é explorar o ponto forte do outro. Então eu sou o cara comunicativo da relação. Você já entendeu isso, sim ou não? Sim. Suzane é mais quietinha. Eu sou o cara, eu sou o showman. Eu brinco que eu sou o showman. Mas sabe quem faz a escola andar? É essa aqui, ó. Sabe por quê? Porque é ela que abre os Excel da vida. É ela que organiza. Ó, hoje a gente tem isso, amanhã a gente tem aquilo, depois tem aquilo outro. Para vir para cá, pastor, ela organizou tudo. Falou, ó, tem que levar isso, tem que levar aquilo. Fez um checklist de tudo que a gente tinha que trazer. Porque se dependesse de mim, eu ia entrar no carro e vir. De mais nada. Ligar o GPS para saber onde é que eu tinha que chegar. Só que quando a gente entendeu, e a gente passou uns 3, 4 anos tentando disputar um com o outro, mas quando a gente percebeu que não havia uma disputa, mas um complemento, Suzane começou a explorar mais o meu lado comunicativo e eu comecei a explorar mais o lado organizado. E eu que sou comunicativo e desorganizado, passei agora a ser comunicativo e organizado. E ela que não era tão comunicativa, mas muito organizada, agora ela é organizada e comunicativa. Porque nós dois viramos um. Tá fazendo sentido, gente? Olha o versículo que a gente quer encerrar. Lá na igreja, quando a gente fala que vai encerrar, o pessoal fala assim, olha o versículo que a gente vai encerrar. Uau, que espontaneidade! Olha, da última vez que a gente veio, você ensinou isso para eles. Então, dica, continuem fazendo com o pastor. Isso, quando ele falar que vai encerrar, você faz um entendeu? Que você não esquece. Vamos ler juntos, gente? 1, 2, 3 e... Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. O seu cônjuge não é um objeto estranho a você. O seu cônjuge é você. Homens, o seu cônjuge, a sua mulher, é você com o útero. É você com a capacidade de produção de vida, de geração de vida. E mulher, o seu marido é você mais forte, é você com um escudo de proteção, é você alcançando coisas que você não consegue alcançar. E como a Su falou, se a gente olhar para isso e entender que Suzane sou eu, tudo que eu não tenho, ela tem. E tudo que ela não tem, eu tenho. E se eu entender que eu e ela somos um, ninguém consegue vencer a gente. Nada entra no nosso meio. Porque nós dois somos uma. Quando a gente entende que eu nasci para fazer Suzane feliz e ela nasceu para me fazer feliz, a gente entra nessa equação matemática. Vamos lembrar das aulas de matemática? 1 vezes 1 dá quanto? Ufa, fiquei com medo de alguém falar 2. Então fala que é 1, tá? A resposta é 1 para você que não lembra das aulas de matemática. Então olha só, 1
vezes 1 é igual a? Mas eu só sou 1 se eu entender que eu não posso entrar no relacionamento esperando ser feliz. Porque quem entra esperando ser feliz, entra pela metade. E meio vezes meio, essa eu vou falar para você, porque pode ser que você não se lembre de conta de fração. Meio vezes meio é 1/4. Agora, 1 vezes 1, a gente cumpre o que Jesus está falando, que era lá de Gênesis, que ambos serão uma só carne. Se você quer ser um com seu cônjuge, pensou em algo bom? Fala assim comigo, diga. Pensou em algo bom? Pensou em algo especial? E se você deseja ver a diferença no seu casamento, seja a diferença. Amém, queridos? Nós estaremos ali atrás, que agora nós somos celebridades, a gente dá autógrafo. Se você quiser adquirir o nosso livro, querido, para você ou para dar de presente para alguém, a gente vai estar ali atrás, a gente vai, se você quiser, fazer uma dedicatória para você, e você contribui para o seu casamento, para abençoar a sua vida ou a vida de alguém, e também nos abençoar em troca. Se você foi abençoado hoje, eu te incentivo a ver, são 65 capítulos de princípios para que você entenda que você não pode e não precisa se separar para ser feliz, mas você pode ser feliz no casamento que Deus deu a você. Amém? Amém. Posso orar com você? Ali em cima estão as nossas redes sociais. Ah, boa! Caso você tenha tirado alguma foto, ou ali na hora, né, do livro, a gente vai tirar foto junto, marca a gente, tá? Para que a gente possa conhecer você, e você vai estar lá no nosso Instagram também. Nosso telefone de contato ali, os pastores têm, os líderes da igreja têm, nosso contato, e nos siga lá nas redes sociais para nos acompanhar por aí. Amém? Posso orar com você? Sim. Fica bem pertinho, se você está com seu cônjuge aí, fica bem pertinho dele, aproveita esse momento. Se você não está, profetiza, se você não tem, profetiza, entendeu? Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo juntos como casais. Obrigado porque a Tua palavra nos ensina tantas coisas boas e nós sabemos que podemos viver um casamento feliz, um casamento baseado na Tua lei, na Tua graça, na Tua palavra. Ajuda a gente a viver todos os dias um casamento saudável, feliz, cheio da Tua presença. Se há alguém aqui nessa noite, ó Deus, que está de alguma forma com o seu relacionamento abalado, nós agora aplicamos o sangue da cruz que Jesus verteu, porque nós sabemos que há poder no sangue de Jesus para a restauração de tudo na nossa vida. Por isso, ó Deus, que Cristo seja o centro da nossa casa, que Cristo seja o centro dos nossos casamentos e que vivamos cada vez mais em comunhão contigo e também com o nosso cônjuge, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado.